Olá, queridíssimas e queridíssimos, sejam todos bem-vindos. Me responde uma coisa, como é que está a sua relação com a sua sogra? Como é que está a sua relação com a sua nora? Gente, olha, eu tenho o costume de ler a Bíblia 3 capítulos por dia, todos os dias. Às vezes eu escolho pela manhã ou pela noite, né? Que tá tudo calmo, tudo em silêncio, então dá pra gente ler e tirar muito proveito. E aí, essa semana, eu resolvi ler o livro de Ruth. Ruth e Noemi. Acredito que vocês conheçam essa história. E para quem conhece, vai saber do que eu estou falando. E quem não conhece e leia essa história, vocês vão amar. Tenho certeza. A história de duas mulheres, nora e sogra, que passaram por momentos muito difíceis na vida. Mas mesmo assim, em vez das duas se separarem, não, as duas se uniram. As duas se fortaleceram juntas e superaram aqueles momentos difíceis. Com a ajuda de Deus, as duas reconstruíram as suas vidas. Que isso é lindo, né? E uma amizade entre sogra e nora é muito bonito mesmo. Eu não tive essa oportunidade, porque quando eu conheci meu marido, a mãe dele já tinha morrido, infelizmente. Mas eu creio que eu seria uma boa nora, creio eu, né? Eu não sei o que eu estou falando, mas eu acredito que eu seria uma boa nora. Mas aí me conta, como é que está a sua relação? Sei que de vez em quando tem algumas coisas, né, que acontecem na família e é normal. Qual a família que não tem problema? Eu desconheço. Mas aí, se vocês tiverem aquela união, paciência para resolver o assunto, tudo fica em paz. Cabe a cada um de nós se empenhar pela paz, não é assim? Precisamos nos empenhar pela paz para que a família continue ali forte, né? Fortalecida. Mas vamos lá para a história. Noemi era uma mulher israelita que, junto com a sua família, resolveram sair de Israel por causa da fome e foram morar em uma cidade chamada Moabe. Nessas cidades, seus habitantes adoravam a outros deuses. Então, chegando lá, com o tempo, os seus dois filhos resolveram casar com mulheres moabitas, Orpa e Ruth. E assim, com o tempo, o marido de Noemi faleceu e, em sequência, os dois filhos. Noemi resolveu voltar para Belém e Ruth e Orpa resolveram segui-la, ir com ela. Só que no meio do caminho, Noemi, chorosa, triste, sem saber o que fazer com as duas noras, pediu: volte para sua família, voltem para sua parentela, vá tentar reconstruir a sua vida. Orpa resolveu voltar e foi para Moabe. Mas Ruth não, persistiu em ficar com Noemi. E ao longo do caminho, Noemi novamente insistia com Ruth voltar para seus familiares. Noemi já era uma senhora de idade, já não tinha muita força física, e Ruth, com certeza, a gente observou isso. Além do amor, né, que Ruth tinha por Noemi. E no meio do caminho, Noemi fez a última tentativa para que Ruth voltasse. Gente, eu vou ler esse versículo da Bíblia para você ver que versículo lindo, que palavras lindas que Ruth usou. Vou colocar meu óculos porque eu não consigo ler sem eles. Diz assim, ó, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: assim Noemi disse a Ruth, né? Veja, a sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte com a sua cunhada. Mas Ruth disse: não insista comigo para abandoná-la, para deixá-la de acompanhá-la, pois aonde a senhora for, eu irei. E aonde a senhora passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus.
No 17 tem continuação dessa declaração, gente. Eu vou deixar vocês lerem, tá? Deixar a curiosidade aí em vocês para ter esse incentivo de ler essa passagem da Bíblia, tá certo? Nesse momento, a gente conclui o quê? Ruth, ela não era israelita, mas ao passar muitos anos junto com seu marido, né, e sua sogra, ela começou a escutar muitas histórias a respeito do Deus de Israel. E assim, ela também passou a adorá-lo. Noemi não teve mais palavras, né, para convencer Ruth a ficar e resolveu seguir para Belém. Chegando em Belém, começou a trabalhar em um campo com espigas de milho para ajudar Noemi. E esse campo era de um senhor chamado Boaz. Boaz, por coincidência ou não, sabemos que não foi coincidência, era parente distante de Noemi. Ficou sabendo do ocorrido, da morte do marido dos filhos de Noemi e deu ordens aos seus trabalhadores para não mexerem com Ruth enquanto ela estivesse trabalhando e que deixasse restos de espiga para que Ruth colhesse. Assim, tinham sustento para a sua família, que era Noemi. Com o tempo, Boaz começou a observar o comportamento de Ruth, uma mulher honesta, uma mulher direita, que estava ali para trabalhar e ajudar a sua sogra. Ele resolveu, com o tempo, né? Ele observando tudo isso, resolveu casar com Ruth. Afinal, Ruth ainda era uma mulher jovem. Casou-se com Ruth. Ruth teve um filho chamado Obed, que no futuro seria avô do rei Davi e assim antepassado de Jesus Cristo. Gente, ao desenrolar dessa história maravilhosa, você acha que isso tudo foi coincidência ou foi planos de Deus? Conte aqui nos comentários. Eu já tenho a minha opinião sobre isso, mas quero saber a sua. Ou será que Deus, por detrás desse assunto, estava manobrando a situação? Porque não se esqueçam que através de Ruth viria a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não percebe, a gente está vivendo, fazendo a nossa vida, mas a gente não sabe o que é que Deus está planejando para a gente. Precisamos estar com o coração e a mente aberta, que nossa fé é fortalecida, não é verdade? Então, qual a lição que tiramos dessa história? Eu tirei várias lições, gente. Mas a primeira lição foi entre as duas, entre Noemi e Ruth. Amor verdadeiro e lealdade. Ruth, ela poderia muito bem dizer, eu vou voltar para os meus parentes e vou voltar a servir os meus deuses. Mas que ela não devia mais nada a Noemi. Mas ela não fez. Ela resolveu ficar com Noemi. E era a única família que ela tinha naquele momento. Ela não poderia abandonar a Noemi. Ou seja, ela já tinha decidido no coração e na mente em servir o Deus de Israel. Então, ela voltando para a sua cidade, esses planos, essa fé que ela já tinha construído dentro dela, iria acabar, visto que a cidade dela adorava outros deuses. Então, ela resolveu ficar com Noemi, no meio de muito sofrimento, no meio de muita fome, que creio eu que as duas passaram necessidades. Mas as duas se uniram, se fortaleceram no meio das dificuldades. A verdadeira amizade está aí. A gente conhece o nosso melhor amigo é através das dificuldades. Será que ele vai ficar ali do nosso lado? Ou não? Não vamos falar porque Orpa voltou, que ela não seria também uma boa amiga. Vamos pensar que Orpa voltou porque ela queria recomeçar a vida e voltou para os seus parentes, os seus pais, os seus irmãos. Ruth tinha uma ideia diferente. As duas pensavam totalmente diferente sobre esse assunto. Noemi se tornou mãe de Ruth. As duas se uniram e ficaram ali, fortalecidas. O interessante é que Noemi perdeu tudo. Foi para lá através de um refúgio por causa da fome em Israel. Encontrou muita dor, muito sofrimento lá em Moabe, que foi a morte do marido e dos filhos. Então, ela voltou para Belém, para sua cidade, e ali ela reconstruiu
a sua vida, mesmo na idade avançada. Ela perdeu tudo, mas Deus, através de Ruth, deu uma nova família para Noemi. Vamos lembrar que Ruth não era israelita, mas confiou no Deus de Israel e foi grandemente abençoada. Deus estava escrevendo uma nova história por meio de Ruth e Noemi, ligando Ruth à linhagem de Jesus Cristo. Agora imagine se Ruth colocasse na cabeça em voltar para seus familiares. Isso tudo teria acontecido? Não. Mas como nós sabemos que Deus tem sempre um propósito, é isso? Então vamos deixar tudo na mão de Deus, que está bem guardado. Na hora certa teremos a recompensa. Eu creio muito nisso. A minha reflexão é a seguinte a respeito dessa história. Às vezes, quando tudo parece perdido, você olha para um lado, você olha para o outro e não vê saída nenhuma. Basta você permanecer com a sua fé fortalecida e estar disposta a ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Aí sim você verá o resultado. E olha, o resultado nunca é ruim, acredite. Pela história de Ruth e Noemi, você tira isso. Às vezes passamos por momentos difíceis, muitas coisas ruins acontecem em nossa vida, mas às vezes é para nos ensinar, nos preparar para algo maravilhoso que vem no futuro. Cabe a gente cada vez mais agradecer, ser grata a Deus, pedir proteção, aumentar nossa fé, ler a Bíblia. Quando nós percebermos, as coisas já se normalizaram e a gente, poxa, eu passei por aquilo tudo mesmo, mas graças a Deus já passou. Não é assim que acontece? Então, queridíssimas e queridíssimos, espero que vocês tenham gostado desse resumo, tá bom? Se surgiu esse interesse e você nunca leu essa história, vai lá na Bíblia, tá? Ou se você não tem uma Bíblia impressa, vocês podem baixar no celular de vocês. Olha que interessante. Hoje, com a internet aí, a gente já pode fazer essa coisa maravilhosa de baixar a Bíblia no nosso celular, né? E aí a gente, ó, bota um fone de ouvido enquanto tá limpando a casa, ou então no trabalho mesmo, a gente tá lá, ó, fazendo nosso trabalho e escutando a Bíblia. Obrigada a todos, tá? E você que ficou até o final. Por favor, se não é inscrito, se inscreva, deixa seu curtir se você gostou, tá? E comentem bastante aqui, tá certo, queridíssimas? Tchau para todos.